Olá, meus irmãos, tudo bem? Você já ouviu falar da Operação Corte de Suprimento? Eu te desafio nesse momento a conhecer uma das maiores operações militares, não só do Exército Brasileiro, mas de todos os exércitos do mundo. E uma operação que está acontecendo exatamente agora. Onde houver uma batalha, uma guerra, essa operação é uma das primeiras a acontecer. O Exército americano acabou de usar aí contra o Irã, contra a Venezuela, né? E a gente vê isso aí, talvez você não perceba, né? Mas essa é uma das operações das primeiras, né? E sempre usada em todas as guerras. Eu te desafio a assistir esse vídeo até o final, para que você não só conheça essa operação, mas que você saiba de uma coisa muito importante que eu tenho certeza que você não sabe. Essa operação, ela também é usada pelo inimigo. Talvez você nunca tenha percebido, porque ele sabe que é uma das operações mais importantes para se ganhar uma batalha. Então fica até o final que você vai, além de aprender de que se trata essa missão, você vai ver o risco que talvez você esteja correndo e nunca tenha percebido, e vai conseguir, dessa forma também, se livrar dessa artimanha maligna que aproveita dessa operação. Essa operação, ela está no manual do Exército Brasileiro, né? O famoso EB-70, NC 10223, é o Manual de Operações Militares. Nós vamos, durante esse vídeo aqui, falar sobre essa operação. Antes, eu queria que você assistisse esse vídeo, que eu vou colocar aqui, para a gente ter uma introdução, mas eu queria já dizer que não é nenhum juízo de valor contra ninguém que está mencionado nesse vídeo, apenas mostrando relatos, reportagens que já estão aí na internet. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas para dar um ambiente aqui no que eu quero falar com vocês nessa oportunidade. Então assista esse vídeo e nós voltamos daqui a pouco. Aquele que crê dá um jeito. Irmão, disse que ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer mais de 500 ele tem, tá feito. É o Marcos Feliciano. É, Marcos Feliciano. Ah, tá, eu lembro desse vídeo aqui, ficou famoso. Eu falei no outro vídeo lá que esse vídeo é muito bizarro, velho. Aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta pra começar? Aqui. Tem cheque, mas não tem caneta, aí é um pecado. Ah, não tem como, né? Pode colocar dentro do escritório ali. Isso não te quebra o coração. Você vai mesmo sonhar com esse dinheiro na sua carteira aí. Nossa, olha Vai pra marcar, Nossa, velho. velho. Dá pra igreja, velho. Dá tudo pra igreja. Coisas exatamente. boas, cara. O ar profético de Mike Conquista. A fumaça do cigarro de Michael. Pastor expulsa quem não dá dízimo. Eita! Nossa. Mano. Mas aí tá certo, pô. Vai na igreja pra quê se não for pra dar dízimo? Não é nada, não é nada. Permaneça como você está. Existe uma animosidade contra a obra de Deus. As pessoas têm dificuldade para ajudar. É verdade. Porque Ó, olha o plaquinha. 1 milhão de arrombos por 70 reais. Esse é malandro. a mesinha boleiro, isso aqui é uma bênção. Porque já estava caindo na conta do Silas Malafaia que ele estava envolvido também. Já tinha pessoas aqui falando o seguinte: olha, eu aposto que é o Silas Malafaia que está envolvido. Eu aposto que é o Edir Macedo que está envolvido. Começaram as especulações. Então, o que a senadora fez? Ela abriu o documento e falou o seguinte: olha, são esses pastores e essas igrejas aqui que estão envolvidas. Então, vamos ver agora quem são esses pastores e quais são essas igrejas. Só destacando que essas informações da Globo, tá em outros sites também, CPMI do INSS. Quais são as igrejas? Olha aí. Adoração Church, alvo de pedido de quebra de sigilo. Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Renovo, alvo de pedido de quebra. Bom, você assistiu esse vídeo aí, talvez esteja também perplexo, talvez, com certeza você já viu esse vídeo aí em outros momentos, que eles não são de agora, também não são os únicos, nem foram os primeiros, muitos aconteceram, né? A ideia não era selecionar nenhum momento, mas apenas o que eu consegui aqui pra gente gravar esse vídeo. Mas com certeza isso aí deixa todo mundo indignado. E uma das estratégias do inimigo é justamente essa aí. Eu anotei algumas coisas referentes a esse vídeo aí, eu queria compartilhar com você pra gente começar, né, como introdução aqui. Primeiro, eu queria te dizer que eu também pensava igualzinho essas pessoas que estão falando aí no vídeo, né? Esses jovens que estão aí criticando, vai dar dízimo pra igreja, vai dar dinheiro pro pastor. Eu também, durante 28 anos da minha vida, eu falava e pensava exatamente assim. Eu até entendo, né, o lado deles e sei como é difícil, né? Quem realmente não é convertido, não teve um novo nascimento, não consegue entender. E isso é um fato e a gente tem que entender. Eu também quero dizer que isso não vem de agora. Talvez você pense, que agora tem pastor ladrão, tem... Não, primeiro que tem pastor ladrão, sempre teve, né? Como tem médico ladrão, como tem militar ladrão, como tem juiz ladrão, desembargador, tem, né? É o ser humano. Mas eu quero dizer que isso não vem de agora em nenhuma profissão. Se você for ver lá na Bíblia, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, você vai ver os filhos de Eli, sacerdotes, que roubavam a oferta também. Você vai ver lá em João, capítulo 12, a partir do versículo 4, que Judas, que estava com Jesus, andava com Jesus, roubava também as ofertas. Então isso é antigo, é do ser humano. Mas eu quero te dizer uma coisa: a corrupção humana, ela não anula princípios bíblicos, princípios de Deus. O fato da gente ver aqui essas questões aí, de eu ter te falado aqui também que a Bíblia fala, e tem outros casos também bíblicos, né?
caso famoso de Ananias e Safira também, mas nunca anularam os princípios bíblicos. Eu queria que você assistisse agora mais um videozinho também curto, que nós vamos depois falar aqui sobre outras partes importantes e entrar mais a fundo nessa questão da operação suprimento, corte de suprimento. Então assista aí o vídeo, nós voltamos já. Aí agora fica a grande questão. E aí? Você assistiu um vídeo que diz que tem ladrão, que roubam, que o dinheiro vai para tal lugar, que você assistiu isso aí. Agora você assiste um vídeo que mostra a realidade, né, do que deve ser o emprego do dízimo, das ofertas. Você viu aí da necessidade, o porquê. Eu queria, nesse momento agora, entrar mais a fundo nessa questão da operação que nós falamos aqui, corte de suprimento. Eu vi um vídeo essa semana e me chamou a atenção porque eu fiz um vídeo também na semana passada sobre os motivos que me levaram a ser dizimista e até hoje. Eu fiz esse vídeo e houve alguns comentários, né? E eu quero deixar bem claro que o nosso canal não tem esse objetivo, eu nunca vou fazer isso, pelo menos não pretendo debater com ninguém, discutir com ninguém, citar nomes, canais de ninguém. Cada um é livre, né, para dar opinião, para criticar, enfim. Mas em alguns casos, né, eu vou apenas dar minha posição até por princípio, até por cuidado, né, com as minhas ovelhas, com aqueles que buscam a verdade e para dar um embasamento para aqueles que quiserem. Mas jamais vou citar nomes aqui, né, porque eu não vou entrar nesses detalhes, nessas brigas que para mim, como a Bíblia fala, não levam a nada, pelo contrário. Mas eu ouvi alguns comentários. Primeiro, de uma moça, né, que tem um canal até legal, que eu até fui dar uma olhada no canal dela, ela se diz cristã, mas nesse vídeo ela fala o seguinte, não pare de dar o dízimo. O título, pare de dar o dízimo. E ela relata, né? Eu fui dizimista durante 20 ou 30 anos, não sei, meu pai era pastor, meu pai sempre me ensinou, eu fui dizimista, e agora, já adulta, eu cresci e comecei a estudar e aprendi, e hoje eu sei que não é mais o caso, o dízimo não é mais válido, aí dá os seus argumentos lá. E eu anotei algumas coisas aqui que ela falou, né, mas também não vou entrar em detalhes, mas me chamou a atenção isso, uma pessoa que se diz cristã diz que o dízimo não é mais válido. Né? Aí ela relata lá porque era da lei, e nós não viemos na lei, viemos na graça. E eu queria só deixar como base aí, sem querer argumentar, porque não adianta. Né? Eu vou dar os argumentos aqui, quem não quer, vai pegar o vídeo dela e vai botar debaixo do braço e vai seguir em frente. Não, é isso aqui que é verdade, ele já não quer. Né? E Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem não quer conhecer, você pega aquilo que você quer. Então eu não vou entrar em detalhes, mas só o que é básico, não precisa tanta coisa, não precisa, pelo menos eu entendo assim, né? Para a gente entender o propósito do dízimo e por que ele e sempre vai ser válido enquanto estivermos aqui. Primeiro, porque ela fala que o dízimo era da lei, não era da lei. Lá em Gênesis 14, 20, eu não vou ler os textos aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas você pode aí anotar e depois procurar. Gênesis 14, 20 deixa bem claro, né? Abraão deu o dízimo antes da lei, muito antes da lei. Depois vê também lá em 28, 22, também sobre o dízimo antes da lei. O próprio Jesus, lá no Novo, aí ela fala, no Novo Testamento não fala de dízimo, fala, Jesus fala. Aí tem alguns argumentos, mas ele não está falando. Aí cada um argumenta e crê no que quer, né? O próprio diabo tentou enganar Jesus com a Bíblia. Só que não tem como enganar Jesus. Mas Jesus é bem claro, quando os fariseus entregavam o dízimo, mas deixavam algumas coisas, Jesus deixou bem claro, devias fazer isso, ou seja, entregar o dízimo, sem omitir aquilo, o amor, a justiça. Então, é claro, né? E as pessoas perguntam, por que Jesus não falou mais? Porque era óbvio naquele momento.
Ninguém tinha dúvida disso. Hoje, o inimigo tem trabalhado justamente baseado nisso que nós estamos falando aqui sobre a operação corte de suprimento, e nós vamos chegar lá. E o dízimo também, ele tem seus propósitos. Primeiro, reconhecimento e gratidão a Deus. Reconhecimento de que Ele é Deus, de que nós dependemos dEle, que Ele é tudo para nós, que tudo que nós temos veio dEle, e gratidão. Então, o primeiro propósito do dízimo é esse. Provérbios capítulo 3, versículo 9, diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E quem falou isso foi o homem mais rico do mundo, Salomão. Salomão falou isso. Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então, o primeiro princípio do dízimo é esse reconhecimento, a gratidão. É você reconhecer que, poxa, o que eu tenho, independente se é um salário mínimo ou 200 salários mínimos, veio de Deus. Segundo propósito do dízimo, está em Malaquias 3,10. Mas Malaquias era da lei. Não, era um princípio. E o princípio era, e continua sendo, a expansão do Evangelho. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Ou seja, já estava falando lá do ide de Jesus, quando Jesus falou lá em Mateus 28,19, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, a todas as nações. Expansão do reino. Como é que o reino vai se expandir se não há missionários, se não há meios missionários? Então, visa isso, expansão. E o dízimo exige e existe, né, o padrão. A lei só veio depois para dar o padrão, que é os 10%. Mas 10%, a Bíblia fala, né, lá, segunda carta aos Coríntios, é um texto que todo mundo usa, quem quer, né, se safar, com todo respeito, mas é o meu pensamento, quem quer se safar, não, tá bom, o dízimo não consegue argumentos, né, mas aqui, segunda carta aos Coríntios 9, versículo 7, diz que cada um dá segundo o seu coração. Isso é mentira do diabo, é outro engano do diabo, como ele tentou fazer com Jesus e tem enganado muita gente. Basta você ver o texto, né, e o seu contexto. Se você pegar lá, eu faço questão de ler para você entender e não ter mais desculpas, né? Se você pega lá o capítulo 9, versículo 7, que vai dizer assim: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração. Legal, aí você, ponto final, e sai feliz da vida. Só que você está sendo enganado por você, não, porque você quer. Porque o diabo engana quem deixa, quem quer. Se você subir um pouquinho, você vai ver no versículo 5, ainda do capítulo 9. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram. Isso aqui se trata de uma oferta especial que Paulo havia solicitado, porque alguns irmãos iriam visitar aquele grupo. Era uma oferta. E aí ele termina dizendo: cada um oferte aí segundo tem no seu coração. Oferta, não é dízimo. Mas se você quer se enganar, não tem problema. Porque se você for ver um pouquinho antes, aí no capítulo 8, segundo aos Coríntios ainda, capítulo 8, a partir do versículo 10, ainda te dá mais base para isso. Diz assim: e nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostrar a boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir as necessidades que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. E esse texto aqui nos mostra um outro princípio do dízimo, que é justiça, igualdade. Por isso, os 10%. Porque é uma forma que Deus sabiamente instituiu para que houvesse e haja justiça. Porque pense comigo, aquela viúva lá de Marcos capítulo 12, quando ela entrega a sua moedinha, o texto de Jesus está ali olhando, e Jesus olha para aquela moedinha que a viúva entrega, e ele fala: olha essa viúva, foi a que mais deu desde que eu estou olhando aqui. Mas como? Se ela deu moedinhas? É baseado nesse princípio aqui, de justiça e de igualdade. Por que os 10%? Por que, segundo as Coríntios 9,7, não tem nada a ver com dízimo? Porque na sua sabedoria Deus instituiu a questão de justiça. O dízimo é baseado no que você ganha, no que você recebe. A igreja, ela paga luz, ela paga água, ela envia missionários, como vimos o vídeo aí anterior, né? E o objetivo dela é esse, é enviar muito mais missionários. Quantos missionários sua igreja envia?
A nossa envia, temos uns, se não me falha a memória, uns 5, mas que bom se a gente tivesse 50. Não temos condições hoje. Por quê? Será que porque talvez nem todos sejam dizimistas? Isso aí é com Deus. Mas mas a igreja compra o que não deve. Aí é uma outra questão que eu vou fazer um outro vídeo também para sanar essa questão que também colocaram. Mas o fato é igualdade. Se você ganha 10 mil, seu dízimo deveria ser 1.000. Quem ganha 1.000, o dízimo deveria ser 100. Isso é igualdade. Isso é justiça. Quando você vai, eu já dei o exemplo aqui no vídeo que eu fiz sobre o dízimo, você vai numa festa da sua família, né, e os irmãos fazem lá uma relação e eles sabem exatamente quem é quem. Os irmãos se conhecem, os pais conhecem os filhos. E normalmente acontece isso. O irmão A ganha 10 mil, poxa, ele pode dar o peru. O irmão B ganha o salário mínimo, ele dá uma farofa. E todos participam. Esse é o princípio. Agora, se você ganha 10 mil, dá 200, e a sua irmã ganha um salário mínimo e dá 120, onde está a justiça? Talvez você se contente com isso, porque para você é vantagem. E eu não quero entrar aqui na questão, o que Deus vai fazer, o que vai... Eu não quero entrar na questão, porque não é o caso. A questão aqui é a gente entender a Bíblia, seguir. Né? Porque lá em Tiago 1,22, que é um texto que nós usamos na nossa texto-chave da nossa escola bíblica, está bem claro, sede praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem muita gente que não percebe isso. Como se engana e acha que engana Deus nos detalhes. Mas Deus está vendo. E eu não estou fazendo aqui, Deus sabe do meu coração, e eu sempre falo isso, é uma questão que eu não gosto. Uma das pregações que eu não gosto, que quando Deus coloca no meu coração, eu faço por obediência, por amor, por saber que é de Deus, não é meu, porque de mim eu jamais falaria isso. Mas é com você. E aí, finalizando, eu queria, diante de tudo que nós falamos aqui, falar o porquê da operação corte de suprimento. Por que era a mais importante de todos os exércitos do mundo? E por que talvez você esteja caindo nessa armadilha do diabo? Porque ele usa essa estratégia também desde os primórdios, como nós vimos aqui na Bíblia. Lá dos filhos de Eli, de Judas, e continua usando hoje. A operação corte de suprimento é a operação que, quando começa uma batalha, a primeira coisa que o exército, qualquer um do mundo, busca fazer é cortar o suprimento, a cadeia de suprimento do inimigo. E como funciona isso? Como funciona isso? Eu coloquei essa imagem aí para você dar uma olhada, que explica exatamente como funciona a operação corte de suprimento. Então observe aí comigo, você vai ver aí à esquerda, no alto, a base logística, é onde todo o exército coloca a sua base de suprimento, onde tem munição, comida, armamento, e essa linha de suprimento é onde vai levar comida, suprimento do geral, a tropa que está lá na frente, aí do lado direito, abaixo, onde está havendo o combate. Então, em todo momento, se leva comida, munição, armamento, medicamento, pessoal, tudo precisa para a linha de combate. Então, quando se corta essa linha, exatamente o que faz a operação corte de suprimento, visa isso, cortar tudo que é necessário para a tropa que está combatendo. E aí basta o exército que está no combate aguardar alguns dias, que logo vai encontrar à sua frente uma tropa sem comida, fraca, sem alimentação, sem munição e se rendendo. É exatamente isso o objetivo da operação corte de suprimento, que é realizada de várias formas. Às vezes ataque aéreo, a gente observa aí tem um rio, uma ponte, então normalmente é um ponto propício para haver esse corte. Basta atacar a ponte, destruir a ponte que corta a linha. Então pode ser feito por canhão, tiro de canhão, pode ser feito por ataque aéreo e também que é muito usado pela tropa que é especialista nesse combate, a qual eu tenho muita alegria de fazer parte, que é a tropa paraquedista, que ela é lançada justamente atrás da linha inimiga, justamente para cortar em algum ponto essa linha de suprimento. Fazendo isso, é só aguardar e vai encontrar uma tropa totalmente desgastada. E é interessante que isso acontece dentro da igreja. O inimigo ele sempre atua dessa forma e sempre vai atuar, desde lá dos filhos de Eli, de Judas, Judas, como nós já falamos, ele atua dessa forma, tentando cortar o suprimento da igreja. Tenta até hoje, a gente vê tantos escândalos aí, citamos alguns aqui, e existiram outros, e creio que outros virão, infelizmente. O inimigo tenta, de qualquer forma, cortar o suprimento da igreja, só que ele sabe, mas ele tenta, ele sabe que ele não vai conseguir, porque a igreja é do Senhor.
mas ele quer abater pessoas. Quando você é usado pelo inimigo, você está sendo instrumento dele e você vai sofrer as consequências. Esse é o problema, porque a igreja nunca vai deixar de existir, nunca vai fechar as portas por conta do suprimento que você está deixando de levar. Você vai sempre chegar lá, a igreja vai ter um banco, vai ter energia elétrica, vai ter água para você beber, vai ter tudo, basta você sentar. Vai ter alguém suprindo, alguém usado por Deus. Se você está perdendo essa oportunidade, é você que está perdendo, porque a igreja jamais vai fechar por conta sua ou de qualquer outro. Eu pastorei a igreja em quase todo o Brasil há mais de 20 anos e eu sempre vi isso. Infelizmente, isso acontece em todas as igrejas. Menos de 50% dos membros são dizimistas. Isso é em todas as igrejas, infelizmente. Mas a igreja avança. A igreja continua avançando e sempre vai avançar. Cabe a você, sabendo disso, entendendo isso, ser um instrumento de Deus ou não. Aí fica com você. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso.